Então, boa noite. Esta é a Boa aula noite. esta é a aula do dia 6 de julho de 2020. Continuamos na pandemia e estamos com a sala lotada hoje, novamente com 2 pessoas. Boa noite, Ana. Boa noite, Cristina. Boa noite, Dirceu. Vocês vão tirar para o ímpar para ver quem faz a oração? A abertura? Eu faço agora. E a Ana faz a fechadura, tá, Ana? Que nem outro dia. Tá bom? Então, vamos nos acalmando e agradecendo por mais essa aula e que dela nós possamos tirar o máximo proveito para que a gente possa usar o conteúdo dela no nosso dia a dia, nos policiando, nos melhorando e elevando os nossos sentimentos. Que nessa fase da vida, nós tenhamos mais tolerância, mais paciência e bons sentimentos para com o nosso próximo. Vamos fazer um Pai Nosso agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, obrigado, Cristina. Bom, eu abri o Evangelho no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Caiu o item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne a sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte. Revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Acho que tá bom, né? Então, nós falamos de instintos e acabou caindo aqui sobre os instintos, né? Boa noite, Denise. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos lá? Vamos para a apresentação. Estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá.
Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Aqui é bem interessante, né? Eu já citei algumas vezes e volto a citar. O Walt Disney, quando fazia os seus desenhos, ele colocava, quando uma pessoa estava pensando lá, ele colocava um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né? O diabinho mandando botar fogo nas coisas e o anjinho falando para ele não pôr fogo, para ele ter paciência, assim por diante. Então, esse sentimento, eu creio que o Walt Disney não fosse espírita, pelo contrário, né? Mas retrata bem, aquela imagem que ele criou, retrata bem essa influência que os espíritos têm sobre a gente, né? A gente sempre está recebendo mensagens de espíritos não tão bons e, ao mesmo tempo, a gente recebe mensagens de espíritos bons, principalmente dos nossos mentores, do nosso espírito guardião, né? Agora, compete a gente, o nosso livre-arbítrio, a gente exercer, dar ouvido àquele que a gente queira, né? Por isso que a gente tem um livre-arbítrio. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. 162. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, aqui, quando ele fala que algumas vezes vem do próprio espírito, é quando nós, como espíritos, a gente teve em outras encarnações, ou mesmo no plano espiritual, em alguma forma de estudo, que a gente pode também, quando estivermos no plano espiritual, estarmos estudando, a gente pode ter aprendido essas coisas. E naquele momento volta a nossa ideia, né? São coisas que a gente já domina. Ao passo que outras não, que é quando vem aqui quando os espíritos nos incutem essas ideias. Normalmente, quando vem por parte dos espíritos, que a gente ainda não tem esse cabedal de conhecimento, esses pensamentos eles são mais popularizados, vamos dizer assim. Eles não aparecem para uma única pessoa, eles aparecem para mais do que uma pessoa. Inclusive, nós já vimos isso um pouco antes no próprio livro dos Espíritos aqui, né? Quando falam que quando os Espíritos querem nos passar alguma coisa, alguma inovação que a gente tem, eles não passam para apenas uma pessoa. Eles passam para várias outras que acaba sendo um pensamento comum em vários locais. Comentário de Kardec.
Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Se a gente tem uma índole má, geralmente esse primeiro impulso aqui é um mau pensamento, né? Se pelo contrário, se a nossa índole for boa, o primeiro impulso que a gente vai ter vai ser sempre para o bem. E geralmente esse pensamento aqui está bem correto, porque no momento que a gente tem que decidir alguma coisa, esse primeiro impulso que a gente tem, geralmente é o que está mais certo, né? Se a gente ficar pensando muito e age de outra maneira, lá na frente a gente vai ver que aquela impulsividade que a gente teve naquele momento era o que nos dava certeza. Talvez seja, inclusive, um pensamento que nos é transmitido pelos nossos mentores. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez que ele não decidia nada no dia. Se a gente levasse uma ideia para ele, alguma coisa assim, ele tem uma frase que era bem comum. Ele dizia que ia dormir sobre o assunto. Ele só tomava a decisão no dia seguinte. Ele sempre agiu dessa maneira aí, eu achava bem interessante essa forma dele agir. Que ia dormir sobre o assunto, né? Não sei o que ele fazia, mas no outro dia ele vinha com ou a aceitação ou não daquilo que a gente havia proposto. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. 465A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, aqui no caso dessa obsessão aqui, nem sempre eles nos querem mal, mas eles querem o nosso mal, o que é diferente de nos quererem mal, né? Quando é o obsessor, que a gente tenha feito alguma rixa antiga que a gente tenha com ele, aí a maneira de agir vai ser uma. Quando é o espírito mal aqui, que ele está nos induzindo a alguma coisa, se a gente não der muita trela para ele, ele acaba se afastando. Nós vamos ver, inclusive, para frente aqui a respeito disso. 465b. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus. Então, são aqueles pensamentos que nos levam a valorizar os vícios, né? Não importa que vício que seja, ou de desenhar de Deus, desconfiar de Deus e assim por diante, né? 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, realmente, se a gente tem um pensamento de agressão, ou de causar mal, causar algum mal, as ideias acabam ficando bem
avolumadas na nossa mente, né? Já vem uma contribuição muito grande desses espíritos aí que eles querem ver o circo pegar fogo ali. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, nós somos o princípio, a gente tem que querer o mal e aí eles vão nos ajudar. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Tem gente que não dá ouvido nenhum a essa parte boa, né? Quando está com aquele instinto de vingança, de querer fazer o mal a alguém, de dar um revide na pessoa, né? Geralmente, quando a pessoa fala, fiquei cego, né? Não via nada, fiquei cego. É justamente quando está com esse pensamento aqui que acorda esse monte de espíritos aqui, a gente acaba fechando nos nossos ouvidos essa parte boa que sempre vai estar presente. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Realmente, se a gente não tivesse essa parte de influência má, a gente não poderia saber se a gente passou na prova, né? Ela sempre vai existir e a gente sempre vai ter que fechar os nossos ouvidos e não dar atenção a esse tipo de influência que a gente com certeza recebe. Então vamos abrir os ouvidos às boas influências e esquecer as más influências. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Eu não sei se eu já comentei alguma vez na aula, mas eu falo que não existe obsessor, o que existe é professor, né? O obsessor, ele só vai poder influenciar a gente se a gente realmente tiver o pensamento que o chama. O que vai chamar o nosso obsessor? Vão ser os nossos atos. Se ele for um rival do passado, assim por diante, os nossos atos presentes é que irão chamá-lo. Se a gente estiver agindo como agia na época que criamos a rivalidade com ele, então isso também o atrai. Se, pelo contrário, se a gente já conseguiu vencer esses pendores que a gente tem, ele pode se aproximar da gente que ele não vai conseguir nos obsediar. Ele pode tentar de todas as maneiras, mas se não for o nosso pensamento que o chama, com certeza ele não terá força nenhuma sobre a gente. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Os espíritos, 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade?
A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de se restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Bom, aqui acho que cabe também um pensamento, né? É muito comum as pessoas, quando chegam na casa espírita, eles chegam com aquela crença de que alguém fez mal para mim, fez macumba para mim, assim por diante. Aí vem aquela pergunta, né? Macumba pega? Depende. A macumba só vai pegar se a gente permitir que esses espíritos acabem nos influenciando. A pessoa pode até ter ido lá no terreiro, ter feito uma macumba para a gente, pensando em nos fazer o mal, né? Mas essa macumba ela só vai ser efetiva se nós permitirmos. E como é que a gente permite? É através do nosso pensamento, né? Se a gente aceitar a influência desses espíritos, então o outro espírito lá, o que está querendo se gabar de ter feito mal para a gente, ele vai dizer lá no terreiro, consegui, fiz isso, agora quero alguma coisa em troca. Ao passo que se a gente não der ouvidos a eles, não tem macumba que pegue na gente, tá? É sempre o nosso comportamento, é sempre a nossa moralidade que vai influenciar nessas coisas. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essa parte de influência dos espíritos? Hello? Não, Dirceu. Não. Vocês entenderam? Não, tá, sim, Sim? sim. É não ou sim? Sim, não, eu quis dizer, não, tá tudo bem. Então tá Entendi. bom. Professor, Fala bem. teve uma hora que o senhor explicou sobre um espírito que exerce tenta, né, influenciar a gente para o mal, e depois o senhor comparou com um obsessor. É diferente, né? Não, todo espírito que queira nos fazer mal, ele acaba sendo um obsessor. Tá? Agora, eu acho que eu estou compreendendo o que você está querendo dizer. Tem alguns obsessores que eles ficam constantemente com a gente. Tá? Assim, como eu entendi que vem de outras vidas. Isso. Tá. Esse então, é diferente, né? Esse daí ele tem uma rivalidade com a gente. Ele é mais... entendi. Tá? Agora, tem aqueles que são, nós já vimos lá atrás, na definição dos espíritos, né? No livro dos espíritos fala que eles são levianos, porque eles fazem o mal por fazerem o mal, às vezes nem com
como é que eles falam ali, que não tem nem a percepção de que estejam fazendo mal. São espíritos brincalhões, livianos, né? Esses daí tem de monte. Então, sempre tem uma oportunidade de eles fazerem uma brincadeira com a gente, de aprontar alguma coisa. Não, e acho que acabam se aproximando pela nossa vibração, né? Pelo Isso. que nós estamos, exatamente pelo que você falou agora, pela maneira como nós sintonizamos o pensamento com eles. Correto, né? Agora tem um outro tipo de obsessor, por exemplo. Vamos supor que eu tenha um revés amoroso aí e caia na bebida. Ele não era meu obsessor, mas ele gosta de beber. Se eu começo a beber, ele se aproxima porque ele quer receber aqueles fluidos da bebida, né? Então ele acaba nos obsediando para que a gente possa mantê-lo no vício. É um outro tipo de obsessão, entendeu? Entendi, obrigada. E ainda existe um outro tipo que nós vamos ver. Isso daí tem mais no livro dos médiuns, né? Mas nós vamos ver agora, daqui a pouco, acho que a gente vê alguma coisa a respeito disso, um pouquinho mais para frente, aqui no livro dos espíritos. Mas são aqueles espíritos que acabam fascinando a pessoa. O que é a fascinação? Geralmente, o fascinado, né, que é o encarnado, ele tem alguma mediunidade. E de uma forma ou de outra ele acaba tendo um contato com esse espírito. Pode ser que não seja uma coisa tão ostensiva, mas ele acaba sintonizando muito esse espírito. Ele acaba sendo dominado pelo espírito. Essa é uma das piores obsessões que tem, que é a fascinação, porque se o encarnado ele não nos ajudar, a gente não pode ajudá-lo. O que a gente faz, que a gente comenta muito na casa espírita, né? Quando uma pessoa dessa vem para a casa espírita para receber um tratamento, às vezes o seu obsessor fica lá na porta da casa, ele não entra. A pessoa vai e tal, recebe uns conselhos, só que ela não muda. Quando ela sai da porta para fora, ele está ali do lado, já vai acompanhá-la outra vez. Então, se o encarnado não se ajudar, não tem centro espírita que vai ajudá-lo. A iniciativa tem que partir por parte dele. Acho que nós vamos ver isso aqui agora. Deixa eu ver qual que é o tema aqui agora. Processos. Um pouquinho diferente, mas possessão é outro tipo de obsessão. Entendeu as diferenças? Sim, entendi. Então tá bom. Então vamos ver os processos aqui. Não fique possessa comigo, tá? 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, não tem esse negócio de um outro espírito pegar o nosso corpo, nem na comunicação mediúnica. Ele não toma o nosso corpo. Ele projeta o seu pensamento e a gente acaba captando. Algumas vezes, o médium é um médium inconsciente, né? Ele vai trabalhar, como nós vimos lá atrás, falando sobre o sonambulismo e assim por diante, ele vai trabalhar na sessão, na reunião mediúnica, mas ele não vai lembrar nada do que aconteceu naquela reunião. Porque eu não sei se o espírito dele acaba ficando... não é que vai estar distante, mas o outro espírito não vai tomar o seu corpo. Transmite o pensamento e ele vai... É esse sonambulismo que o Kardec comenta no livro Espírita, né? Porque o médium acaba ficando totalmente apático daquilo que aconteceu. Então, a influência do espírito na comunicação mediúnica é tão grande que, às vezes, ele fala outras línguas que o médium desconhece totalmente.
Então, vamos seguir. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, ele mesmo afastado do corpo, ele está ligado por aquele cordão prateado que a gente fala, né? O cordão fluídico. Então, quem tem o domínio do corpo é um espírito que está ligado a ele, não um espírito comunicante. O espírito comunicante, ele sempre precisa da contribuição daquele espírito que ali está. Embora ele, como ele está mais afastado do corpo, a comunicação acaba não passando pelo seu subconsciente. Só vem na parte consciente da mente e ele acaba não guardando nada disso. É como o sonho, né? O sonho, ele fica também... A gente tem um sonho, às vezes a gente não lembra claramente do sonho porque ele não foi gravado no corpo. Ele passou pelo espírito que estavam ao lado, né? Então o corpo acaba não dominando esse conteúdo porque não passou pela parte física do nosso corpo. A comunicação mediúnica tem a mesma conotação, né? O espírito acaba se afastando, ele dá a comunicação, mas aquilo não fica gravado na sua parte material. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca, sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Antigamente, a Igreja Católica tratava o epilético com exorcismo, né, achando que era um outro espírito que estava tomando conta do corpo dele. Daí que veio esse termo aqui, possesso. E como eles estão colocando aqui para a gente, né? Essas pessoas precisavam mais de médico do que de exorcismo. E vamos reforçar aqui. Como é que, por fraqueza, o espírito acaba sentindo medo daquele espírito que ali está e permite que ele use o seu corpo sem que ele se oponha de alguma maneira. E quando é que ele deseja? Às vezes, o espírito, a pessoa, né, ela não se ama. É uma pessoa que não gosta de si, por uma série de coisas, e ela acaba até desejando que venha outro lá para que ela diga que não fui eu, é uma influência, alguma coisa assim. É um abandono que a pessoa tem, né? Uma permissividade que leva a que outro espírito acabe tomando as ações do corpo, mas aquele espírito vai estar presente ali. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma do indivíduo, no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Eu tive um caso desse aqui, vamos acabar aqui, depois eu conto para vocês. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então aqui está, né? Se o
dono do corpo, se o encarnado não ajudar, e que ele tenha vontade firme, ninguém vai conseguir ajudá-lo. É a mesma coisa um vício, né? Se a pessoa não se conscientiza que o vício é mais forte do que ele nunca vai sair do vício. Se você pega qualquer viciado, ele fala, sai a hora que eu quiser, eu saio a hora que eu quiser. Enquanto ele tiver um pensamento desse, não sai nunca. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? São 3 perguntas em uma, né? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade, ela quem? Essa pessoa que está ajudando, tá? A sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. 478. Pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito, que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, quando ele fala, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles, né? E aqui embaixo ele fala ainda que, sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. A casa que eu frequentava no interior foi a primeira casa da cidade. E logo em seguida criou-se uma outra, que foi inclusive um pessoal que saiu de São Paulo e foi para o interior com a intenção de fundar um centro espírita
e fundaram um hospital espírita, porque eles recebiam alguns médicos. E realmente fizeram isso daí, essa segunda casa. Mas essa primeira casa, ela foi, durante algum tempo, ela foi bem badernada, né? Não tinha restrição para os médiums, não tinha uma conduta, não se exigia uma conduta moral e assim por diante. E aconteceu de uma pessoa muito influente na cidade, ele era professor, bem relacionado na sociedade e tal, e ele era metodista. Ele acabou, a sua mediunidade acabou ficando ostensiva, ele começou a receber algumas comunicações, assim por diante, e ele acabou indo para esse centro espírita. Depois de algum tempo que ele estava lá, devido à sua condição social, econômica, assim por diante, foi eleito presidente da casa. Aí ele começou a colocar uma série de normas. E ele dizia a todos o seguinte: eu não fui metodista, quer dizer que é metódico. Eu não fui metodista por acaso. Se eu passei pela religião metodista, foi para que eu me tornasse uma pessoa metódica. Então, de hoje em diante, aqui nessa casa, médium que não estudar, médium que não largar os vícios, não vai ser mais médium aqui. Isso causou um rebuliço muito grande, inclusive foi motivo de fundarem-se mais 2 outras casas, com as pessoas que acabaram saindo daquela casa e dirigindo-se, reunindo-se em outros grupos e formaram mais 2 casas. Mas ele deu uma guinada muito grande naquela casa, isso foi por volta dos anos 60 ou 70. Eu tive o prazer de conviver com essa pessoa, foi inclusive ele. Eu fui prestar serviço numa empresa que ele era um dos diretores, e comentando sobre a religião, quando eu falei a ele que era espírita, ele me disse que era espírita também e me convidou para frequentar a casa, né? E eu estava meio relutante, eu estava montando a minha empresa, estava trabalhando feito um camelo, e fiquei um pouco alijado da parte religiosa. E ele, toda vez que ele me via, ele falava: menino, você sabe que você não pode abandonar, você é espírita, você conhece, você sabe que você tem que ir lá. Eu sei que ele falou isso algumas vezes para mim, até que um dia eu decidi, para vocês terem uma ideia, comecei a frequentar a casa no dia 1º de janeiro. Tinha palestra na casa, eu comecei naquele dia. Em 1985, eu fui para casa e fiquei lá 20 e tantos anos, até sair, quando nós fundamos uma outra casa. Mas o professor Salles, que era o nome dele, é uma pessoa bem consciente, né? Infelizmente, ele acabou mudando e veio morar para Atibaia aqui e acabou falecendo em Atibaia, voltou para o mundo espiritual. Então é isso. Vamos seguir. Alguma pergunta sobre os processos? Não, do céu, nenhuma. Não? Não, Marcelo. Ainda bem que vocês entendem tudo. Então, vamos lá. Convulsionários. (481) Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supones que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população
o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo. Tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Isso aqui acontece com aquelas pessoas que andam, a gente está em festa junina, né? Se bem que agora já é julina, tem umas pessoas que andam em cima de brasa e assim por diante, né? É justamente esse magnetismo que que atua no sistema nervoso, né? A pessoa não sente nada. Se alguém mais tentou entrar, mas não vou sair não. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, ou por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Realmente, a pessoa, quando está com adrenalina no corpo, ela não sente dor, né? Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Bom, esses convulsionários eram um grupo que foi chamado à época do Kardec, e eu separei um texto aqui para que vocês possam entender o que são esses convulsionários. São duas comunicações que foram transcritas na Revista Espírita. Vocês estão conseguindo ver esse texto? Sim. Sim. Tá pequenininho, mas dá para ver. Ah, é? Vamos ver se a gente ajusta aqui. A letra miudinha, né? Vamos ver se eu ajusto mais. Vamos puxar. Não, mas dá para ler, o Dirceu, dá para ler. Dá?
Então, deixa eu pôr 150 aqui, que está melhor. Então, aqui eu peguei dois textos que tem na Revista Espírita. O primeiro, esse de 1859, na Revista de Novembro. Os convulsionados de Saint-Médard. Notícia. François Paris, famoso diácono de Paris, falecido em 1727, aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento. Naturalmente, deveria sucedê-lo no cargo, mas preferiu abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte de seu pai, deixou os bens para o irmão. Durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia de São Cosme. Encarregou-se da direção dos clérigos e lhes fez conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O padre Paris consagrara-se inteiramente ao retiro, depois de ter experimentado diversos eremitérios. Fechou-se numa casa no bairro de São Marcelo. Lá entregou-se à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres, que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. O padre Paris havia aderido ao apelo da bula Unigenitus, interposta pelos 4 bispos. Então, esse Unigenitus tem aqui a explicação embaixo. Unigenitus dei filhos. Bula de Clemente XI, condenando o jansenismo. Houve apelos entre os quais o dos bispos a que François Paris aderiu. Os dois partidos opostos que se formaram no clero eram dos apelantes, que não aceitavam a condenação, e dos aceitantes, que aceitavam. Então, vamos lá. Então, o padre Paris havia aderido ao apelo da bula Unigenitus, interposta pelos 4 bispos. Ele havia renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ser descrito diversamente pelos partidos opostos, tendo que fazer meias, produzir livros muito medíocres. Dele possuímos explicações na Epístola de São Paulo aos Romanos, na Epístola de Gálatas e uma análise da Epístola aos Hebreus, que pouca gente lê. Seu irmão mandou erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard, onde iam fazer preces os pobres que o piedoso diácono havia socorrido, alguns ricos que tinha edificado, algumas mulheres que tinha instruído. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade foi obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério a 27 de janeiro de 1732. Então, os mesmos entusiastas passaram a realizar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Paris foi o túmulo do jansenismo, né? Mas algumas pessoas viram nisso o dedo de Deus, e mais se ligaram a uma seita que produzia tais maravilhas. Há muitas histórias desse diácono, das quais jamais teriam falado se não houvessem querido transformá-lo num taumaturgo. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionados de Saint-Médard, citam-se a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados, a de falar línguas ignoradas ou por eles esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo, etc. A faculdade de ler pensamento. Postos em contato com os doentes, experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares onde as pessoas que os consultavam sentiam. Nada era mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas doenças. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, desfazer sofrerem todos os detalhes da paixão de Cristo. Essas vítimas,
o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas, designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Em alguns lugares, ainda hoje, a gente vê, quando tem a paixão de Cristo, aqueles estigmatas, acho que é, né? Volta um pouquinho aí, Dirceu, que deu uma falhada, bem aí no final. Na última frase? Isso. Tá. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrerem todos os detalhes da paixão do Cristo. Essas vítimas, o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas, designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Então, eu estava comentando que ainda hoje, na paixão do Cristo, aparecem algumas pessoas que se deixam crucificar, inclusive martelar, pregar as mãos e assim por diante, né? Tem outros que sangram nas partes onde o Cristo foi pregado, né? São estigmatas e assim por diante. Então, alguma coisa, inclusive, relacionada a esse pensamento. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam em redor, e que tomavam com qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Essas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulas, e registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Aqui foi escrito por Paulino Roland. Então, o que fez Kardec? Foi lá e evocou o espírito do diácono Paz. Então, lá, evocação do diácono Paz. Aí o espírito respondeu, né? Estou às vossas ordens. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tivestes outras experiências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. Observação. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, se reconhecem, sem dificuldade, algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Assim, não se pode duvidar de que os crisíacos estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, inadvertidamente. Eles eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Por que motivo toda a população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos, para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia com aqueles que as provocaram. Participasse diretamente como espírito? Nem de leve. Outros espíritos participaram? Muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, fechando o cemitério? A autoridade tinha então mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar a coisa, porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. Desde que não participasse dessas curas, por que prefeririam o vosso túmulo ou de outro? Pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Aí nós temos aqui uma segunda texto que saiu na revista Espírita de 1860.
O tema é Palestras Familiares de Além-Túmulo, uma convulsionária. Tendo as circunstâncias permitido o contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Saint Médard, foi possível recolher sobre essa espécie de seita algumas informações particulares. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se que uma das provas, denominada Grandes Socorros, consistia em sofrer a crucificação e todos os sofrimentos da paixão do Cristo. A pessoa de quem falamos, e que só faleceu em 1830, ainda tinha nas mãos os furos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz, e no lado as marcas dos golpes de lança que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo, e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob um pseudônimo que calaremos, pelos motivos que revelaremos oportunamente. A conversa que segue ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Dela suprimiremos particularidades íntimas, que não interessariam aos estranhos e que foram, sobretudo, para a filha, uma incontestável prova de identidade. Então, evocação. Há muito tempo desejo conversar convosco. É o Espírito falando, né? Qual o motivo que os levava a desejar conversar comigo? Sei apreciar vossos trabalhos a despeito do que possais pensar de minhas crenças. Vedes aqui a senhora, sua filha? Foi sobretudo ela quem quis conversar convosco, e que ficaremos encantados de aproveitar o ensejo para a vossa instrução. Sim, mamãe sempre vê seus filhos. Sois feliz como espírito? Sim e não. Porque poderia ter feito melhor, mas Deus leva em conta a minha ignorância. Lembrai-vos perfeitamente da última existência? Eu teria muita coisa a vos dizer, mas orai por mim, a fim de que isso me seja permitido. As torturas que vos submetestes, vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito? Não me fizeram mal, mas não me ajudaram a avançar como inteligência. Peço-vos a fineza de ser precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado à conta de mérito. Direi que tendes um item no livro dos Espíritos que dá a resposta geral. Quanto a mim, eu era uma pobre fanática. Então, essa referência que ela fez ao livro dos Espíritos é essa aqui. É a alusão à pergunta 726 do livro dos Espíritos sobre sofrimentos voluntários. Esse item diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão da utilidade resultante para o próximo, que é essa pergunta 726, tá? Ora, os das convulsionárias não tinham, segundo eu creio, senão um fim puramente pessoal. Era geralmente pessoal. Se jamais falei disso a meus filhos, foi porque compreendia vagamente que não era aquele o verdadeiro caminho. Observação. Aqui o espírito da mãe responde por antecipação ao pensamento da filha, que desejava perguntar por que, em vida, tinha evitado falar disso aos filhos. 9. Qual a causa do estado de crise das convulsionárias? Disposição natural e superexcitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados para essa rampa fatal, que hoje ainda melhor reconheço como tal. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha, que entretanto não havia formulado a pergunta, acrescenta: eu não tinha educação, mas a intuição de muitas existências anteriores. 10. Dentre os fenômenos produzidos entre os convulsionários, alguns têm analogia com certos efeitos sonambúlicos, como, por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso algum papel? Muito. E vários sacerdotes magnetizavam sem o consentimento das pessoas. De onde provinham as cicatrizes que tinhais nas mãos e noutras partes do corpo? Pobres troféus de nossas vitórias, que a ninguém serviram, e que por vezes excitaram paixões, deveis compreender. Observação. Parece que nas práticas dos convulsionários passavam-se coisas de grande imoralidade,
que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora. E mais tarde, quando acalmada a febre fanática, fizeram-na tomar aversão por tudo quanto lhe trouxesse recordações do passado. É, sem dúvida, uma das razões que a levavam a não falar do assunto a seus filhos. 12. Realmente eram operados curas sobre o túmulo do diácono Pares? Oh, que pergunta! Bem sabeis que não. Ou pouca coisa, sobretudo para vós. Depois de vossa morte, vistes Pares? Desde que ingressei no mundo dos espíritos, não me ocupei dele, porque o culpo por meu erro. Como consideráveis quando viva? Como enviado de Deus, e é por isso que lhe censuro o mal que fez em nome de Deus. Mas não é ele inocente pelas tolices praticadas em seu nome após sua morte? Não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Não o compreendi quando viva, como compreendo agora. É certo que o espírito dele tinha ficado indiferente, como ele disse, às manifestações ocorridas em sua sepultura? Ele vos enganou. Assim ele citava o zelo fanático? Sim, e ainda o faz. Quais as vossas ocupações como espírito? Procure instruir-me, e é por isso que disse que desejava ouvir entre vós. Em que lugar estáis aqui? Perto do médium, com a mão sobre o seu braço ou sobre o seu ombro. Se pudéssemos ver-vos, sob que forma seríeis vista? Minha filha veria sua mãe, como ela quando viva. Quanto a vós, me verias em espírito. A palavra não vou posso dizer. Tende a bondade de vos explicar. O que quereis dar a entender quando dizeis que eu vos veria em espírito? Uma forma humana transparente, conforme a depuração do espírito. Dissestes haver tido outras existências. Tendes lembranças delas? Sim, eu vou-lo disse, e por minhas respostas deveis ver que tive muitas. Poderíeis dizer qual que precedeu a última que conhecemos? Não esta noite e não por este médium, pelo Senhor se quiserdes. Nota. A designa um dos assistentes que começava a escrever com o médium e explica sua simpatia por ele, porque diz ela, o conheceu em sua precedente existência. Ficaríeis contrariados se eu publicasse essa conversa na revista? Não. É necessário que o mal seja divulgado. Mas não me chameis, seu nome de guerra. Detesto esse nome. Designai-me, se quiseres, como grande mestre. Observação. É para condescender com o seu desejo que não citamos o nome sob o qual ela é conhecida e que lhe traz penosas recordações. 25. Nós vos agradecemos por teres vindo e pelas explicações que nos destes. Sou eu que vos agradeço por terdes proporcionado à minha filha a ocasião de encontrar sua mãe e a mim a de poder fazer um pouco de bem. Então, isso aqui depois tem no livro dos médiuns e na Gênese algumas coisas a respeito, tá? Eu vou passar esse texto para vocês. Mas percebam a influência dos espíritos, né? Que toda uma cidade acaba se tornando fanática em cima de uma coisa, né? Eu me lembro, quando criança, que tinha Isildinha, não sei que cemitério que era, o pessoal ia no túmulo dessa Isildinha aí fazer pedido. Um outro era o padre, não lembro o nome dele. Tinha um padre também que o pessoal ia atrás, ficava fazendo, lá no Ceará tem o Padre Cício, né? Mas aqui tinha também um outro padre aí que o pessoal ia no túmulo dele, ficava fazendo pedido e assim por diante. E as pessoas acabam sendo... Tem o Antoninho, né? O Antoninho da Rocha, Antoninho da Rocha Mármore. É o menino? Isso daí também já ouvi falar dele. Tem um túmulo que é de uma escrava, e tem uma foto dela que ela tem que nem uma máscara que a gente está usando hoje em dia, né? Assim na boca, porque acho que ela falou demais lá, o senhor dela acabou queimando a língua dela e assim por diante. Bom, eram muitos, mas é como o placebo, né? Que agora nós vamos ter, o assunto está na baila aí por causa dessa vacina. Então, para alguns será dada a vacina, para outros vai ser dada o placebo, né? O que é o placebo? O placebo não existe, não é um remédio. Na realidade,
é um fluido qualquer, que é para que eles tenham um controle de quem tomou a vacina e quem não tomou, se quem não tomou vai estar sujeito a se contaminar, né? Só que a mente da pessoa ela pode influenciar tanto na ação que ela pode até se curar pela influência da mente, né? A gente sabe que a gente usa muito pouco a mente da gente, mas essas pessoas que às vezes tomam placebo aí, acabam achando que aquilo vai curá-las e a, talvez até seja uma forma de evitar que fiquem doentes, né? Eu tenho duas cunhadas que estão ligando aqui já há uns 15 dias para tomar um tal de um vermífugo aí, que quem toma o vermífugo não pega o Covid, né? É a Elas ivermectina? acreditam, hein? A ivermectina? Ah, não sei o nome. Eu sei que minha mulher até agora há pouco estava falando para a irmã dela que ela liga aqui para minha mulher ligar para um amigo nosso, que é inclusive meu padrinho em casamento, para ligar para ele, que ele é médico, para perguntar para ele, ou para perguntar para meus filhos, meus filhos são farmacêuticos, né? E ela já falou, eu não vou perguntar nada, se vocês quiserem, perguntem vocês, eu não vou ficar servindo intermediário para vocês, né? Mas hoje foi outra irmã que ligou outro dia, ela está crente que se ela tomar esse remédio, ela não vai ficar doente. É uma pena que as pessoas pensem assim, porque vão pegar sim se tiver que pegar. Isso vai apenas amenizar. Vamos ver. Se bem que essa minha cunhada é um risco, porque minha sogra está com 90, já fez 92 anos. Ela está no bico do urubu. O irmão dela vai fazer 90, já está chegando perto dos 90. E ela vive com os dois, né? Se ela pegar, provavelmente os dois ali vão sofrer muito. Se bem que o tio também está tomando esse remédio aí, que ele é um dos que acreditam nisso. Mas fazer o quê, né? Então, lá, agora a gente vai para uma parte mais interessante aqui, que é a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas. Tem alguém que tem afeição por vocês? Acredito que sim. Ah, bom. Sempre tem, né? Poxa, Sempre tem, eu né? sei que eu sei que eu devo Sempre ter feito tem. muita coisa ruim, mas eu acredito que eu deva ter sido boa para muita gente. A gente sempre tem, por pior que a gente sempre seja, né? Sempre tem alguém que tem afeição pela gente, né? Então, alguns corações nós balançamos, né? Seja pai, seja mãe, seja filho, seja cônjuge, né? Mas alguém a gente vai manter uma afeição pela gente. Então, vamos lá. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, com consequência da conformidade dos sentimentos. Então, de acordo com o nosso comportamento, a gente vai ter ou bons espíritos ou maus espíritos se afeiçoando a gente. Tá vendo? Até os maus são amados. Às vezes pode ser por pura vontade de usufruir alguma coisa, né? Mas algum interesse ele tem. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. 186. Interessaram-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males
quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. 187. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo é a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Se abreviar o tempo das nossas provas, quer dizer que a gente pode desencarnar antes, tá? Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Realmente, né, a parte física, ela é sempre passageira. Agora, a parte moral a gente leva, inclusive, com a gente, vai inclusive, para o mundo espiritual. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam. Muito bem. Vocês leram o livro do André Luiz, o primeiro livro, como que é? O Nosso Lar? Eu assisti o filme, inclusive. Você assistiu o filme. Vocês lembram quando ele está em convalescença no hospital, logo que ele chega no Nosso Lar, né? Quando uma pessoa que lhe havia ajudado, a pessoa se lembra dele. Vocês estão lembrados? Sim. Aquela senhora que só ela reza por ele? Não entendi. É uma senhora que só ela que lembra dele na Terra. É isso mesmo. Ela era paciente dele. E ele não gostava dela porque ela queria, ela ia lá de graça no consultório dele. Ela fazia uma consulta de cortesia e ele não gostava. Toda vez que ela ia lá com o marido, ele não gostava. Mas a única que rezou por ele depois que ele morreu foi ela. Pois é, ironia, né? Mas ele ajudava ela, né? Embora não gostasse, ele ajudava ela, mas ela não... Sim, ele ajudava, mas era mais pela secretária dele do que por ele mesmo. E aí ela nutria um carinho por ele, porque ela era inocente e ela achava que ele fazia de bom coração, então ela sempre orava por ele. E aí isso espantou ele por ver que somente ela fazia isso. E ela podia ter ligação com ele em outras vidas, embora isso daí não tenha sido em nenhum momento cogitado, né?
Mas é Sim, interessante sim, essas ligações que a gente tem, né? sim. E para ele O... serviu como despertar, né? Sim, ajudou muito ele, né? É, foi um tapa na cara com luva de pelica, digamos assim. É, a gente nunca sabe o bem que a gente fez, nem o mal que a gente fez. Às vezes a gente faz mal para uma pessoa e não tem consciência de que tenha causado mal, né? A Sim, gente sim, pode, a gente não. É, eu falo assim, pelo que mostra no filme, né? A gente não realmente, às vezes, não tem consciência do mal que a gente está fazendo a outra pessoa, né? Às vezes é, nós somos muito diretos e falamos coisas que a gente acha que está ajudando e no fim nós estamos afundando a pessoa. depende, às vezes uma palavra mal colocada, né? A pessoa pode entender de outra maneira e fica com mágoa aí que não ajuda em nada. Sim. Bom, gente, semana que vem nós vamos ver sobre os anjos da guarda, os espíritos guardiães. Esses pobres que ficam do nosso lado nos aturando. Vamos levar um pouquinho no humor. Com certeza eles estão. É um compromisso grande que eles têm, né? Cuidar da gente, ter paciência. Eu fico imaginando, às vezes, eles do outro lado com os cabelos arrepiados, falando, mas eu te avisei. Mas nós vamos ver que não é bem assim, tá? Bom, gente, quem que ficou de fazer a oração da fechadura? A Denise que ia fazer? Ah, não, a Denise não estava presente, né? Mas a Denise deveria fazer, né? Ô, Denise. Posso fazer, sim. Tá Então vendo? Ela tá. aceita. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, adquirindo conhecimento sobre a doutrina espírita, que é tão importante para a nossa evolução. Quero agradecer também a nossa saúde e que o Senhor preencha a nossa semana com esperança, paciência e fé. E agora vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja, graças a Deus. Então, uma boa semana a todas. Semana nos Para ganhou da você semana também, passada. Para todos Fiquem com nós. Deus e para todos cuidem-se. vocês também. Ah, Boa semana com para certeza, todos. você também, Tá, cuide. Denise? Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.